Olá, sou o aluno Nathan Rodrigo Amorim, da IA21. Eu vim aqui para demonstrar como chegar na resposta da questão 5 de coordenadas. Bom, a questão pede a informação da posição do ponto B em relação ao ponto A, correto? Pede exatamente aqui, no finalzinho, né? E é bem simples. Se você tiver uma rosa dos ventos para te auxiliar, fica muito mais fácil, vai ajudar bastante. Então é só a gente dar uma olhada aqui no gráfico. O ponto A se encontra aqui e logo abaixo o ponto B, correto? Então, como nós sabemos que para cima é o norte e para baixo é o sul, então podemos descartar a hipótese, podemos descartando, fazer uma eliminação, correto? E ele está para a esquerda, então logo podemos neutralizar todas essas alternativas. Então podemos aqui já sudeste, leste, sudeste e sul-sudeste, correto? Todas estão indicando para a direita. Então sobrou apenas o oeste e o sudoeste. Então vamos analisar aqui com cautela. O ponto B está à esquerda, verticalmente, abaixo do A. Então podemos descartar o oeste, pois o oeste fica totalmente à esquerda. E sobrou apenas o sudoeste, que comparece aqui, que dá exatamente na vertical. Então, é isso aí. Bom, meu nome é Henrique, né? Eu sou aluno da IA21 e eu estou aqui o... Eu estou resolvendo uma questão sobre projeções, tá? Projeções cartográficas. E nós vamos resolver agora a número 7. Opa, vamos resolver a número 7, que diz, que fala sobre a projeção de Mercator, ok? Gerhard Mercator. Então nós iremos ver. Primeiramente eu vou tentar dar uma explicação sobre tudo isso aqui. E aí nós vamos ver as 5 alternativas que nós temos, né? Então a pergunta diz assim: sobre a projeção de Mercator, podemos afirmar que... E antes da gente vir para essa parte aqui, vamos tentar entender o que foi, né, e o que é na verdade a projeção de Mercator. Bom, esta aqui, à direita, é a projeção de Mercator. Então, a gente pode aqui escrever aqui, ó, Mercator, né? Vai ficar um pouco torto porque eu tô no PC e daí é difícil de escrever, mas eu acho que deu para entender. Essa aqui é a projeção de Mercator. E aqui à nossa esquerda nós temos uma outra tipo de projeção, não me vem ao nome agora, porém é uma projeção que nós temos em diversos livros de geografia, história, né? Livros didáticos a gente pode ver bastante desse tipo de projeção, né? Que é uma projeção que tem um globo assim, né? Então é bem interessante essa projeção aqui. Não estou dizendo que é a correta, tá bom? É só que é bastante usada. Mas voltando para a projeção de Mercator, nós temos que entender o seu contexto, né? O seu contexto. Ela foi criada durante as grandes navegações, ok? E o Mercator, ele queria, como a Europa, né, estava passando por um processo de grande mercado marítimo, então ia vários navios, né, saindo de diversos lugares para fazer negócios, né? Ele queria que nessa projeção preservar o litoral, ok? Então a ideia era preservar as partes litorâneas dos continentes, né? Porque era o objetivo que é usado bastante para navegadores, né, e etc. Só que tem um porém, né? Em uma projeção, nós temos 3 tipos de projeção, né? Nós podemos projetar elas, tipo assim, de uma forma que a gente pode priorizar a área do continente. Então, essa parte aqui de dentro dos continentes, né? A gente pode preservar a área, que no caso é tentar deixar do tamanho mais próximo do real. Nós podemos preservar a forma dos continentes, né, sem distorcer muito eles, né? Então seria essas partes aqui seriam as formas do continente. E nós também podemos preservar também a distância também. Porém, quando nós tentamos fazer a gente acaba
distorcendo a outra. É muito difícil a gente ter uma projeção que consegue fazer pelo menos duas de uma forma tipo bacana, de uma forma que funcione, né, bem. No caso aqui, na projeção de Mercator, a gente tem a preservação das formas dos continentes, ok? Sem preservar a área. Aí tu me pergunta, tá, mas, bom, eu olho aqui o mapa e parece muito com esse mapa aqui, eu não estou vendo muita diferença. Qual que é a diferença? Bom, a principal diferença que nós podemos pegar, tipo, que a gente pode usar como dica para descobrir se é a projeção de mercado ou não, é o tamanho desta ilha aqui, que se chama Groenlândia. Essa ilha aqui, como vocês podem ver, a área dela, né, é muito parecida. Aqui a gente pode ver que é quase até maior que a área da América do Sul. Porém, na vida, na vida real, se assim podemos dizer, a área da Groenlândia é 8 vezes menor, ok, do que a área da América do Sul. Então, isso aqui a gente consegue ver que tem uma distorção gritante no tamanho da Groenlândia. Já aqui neste mapa nós podemos ver que a Groenlândia ela é bem pequenininha comparada com a América do Sul, né? Nós podemos ver o seu tamanho, a comparação de tamanho, e aí a gente tem uma diferença bem grande. Então a gente já percebeu, né, que a área é bem distorcida. A África aqui, por exemplo, o continente africano, mas normalmente nos livros didáticos de geografia, a África é um continente bem grande. Porém, na projeção de Mercator, ela é um continente extremamente pequeno, comparado aqui, que ela é bem grande, né? Ela é bem grande mesmo. Esse aqui é o continente africano, então ele é bem grande comparado aos outros continentes, né? Então tem toda essa diferença que nós podemos encontrar na projeção de Mercator. É uma projeção cilíndrica, ou seja, 90 graus de meridiano, 90 graus de paralelos, né? E nós podemos dizer que este cara aqui, Mercator, ele era um eurocêntrico. O que seria o eurocentrismo, né? O que é ser eurocêntrico? Eurocêntrico é simplesmente você querer colocar a Europa no meio, né? Então, os europeus naquela época tinham mania de querer colocar como a Europa fosse o centro das atenções, né? Se a gente for traçar uma linha exatamente no meio dessa projeção, nós podemos perceber que aqui, exatamente aqui no meio, pega Londres, né? Pega a Inglaterra, que é tipo o meio do mundo, né? Para eles naquela época, né? Até hoje podemos dizer que é assim. Como podemos ver aqui nessa projeção aqui, que é um pouco mais recente, a Europa ainda continua sendo o centro de tudo. Porém, nós podemos dizer que, por exemplo, o meio, né, não existe, lembrando que não existe o meio da Terra, isso não existe, isso é uma questão de projeções cartográficas, não existe, aqui este ponto é o ponto do meio da Terra, não existe isso, ok? Mas, opa, pera aí, deixa eu ver se ainda está gravando, estamos gravando ainda. Mas, por exemplo, aqui, podemos dizer aqui que o meio o meio da América do... A gente podia muito bem dizer assim, ó, esse aqui é o meio da Terra. E a gente podia criar um mapa totalmente que coloca a América do Sul exatamente no meio. Então ela ficaria mais ou menos nessa área aqui. Porém, a gente sabe que isso não é verdade, ok? Que não existe meio, porém, né, foi feito assim. Podemos ver que existe uma grande distorção também nessa área, né? Essas partes aqui de cima são bem distorcidas, assim, né? Enquanto a gente pode ver que esses continentes de baixo, esses continentes que estão aqui embaixo, eles são menores que os continentes que estão em cima, né? A Europa, né, está acima dos outros continentes e esses continentes são representados de uma forma pequena, né? Também são aspectos do eurocentrismo também, né? Dá esse destaque todo para a Europa, porém a gente sabe que não é verdade. Então nós vimos que ele queria preservar os litorais, né? Para as grandes navegações, para navegantes, né? É um mapa bem utilizado para isso. Só que ele acaba distorcendo muito as formas dos continentes, né? Foge bastante do real. Então, ele acaba preservando as formas. Nesse caso, ele preserva as formas, porém, ele distorce a área dos continentes, né? E a gente pode preservar a distância dos continentes, deixar o mais distante, né, o mais real da distância, porém a gente acaba distorcendo a forma e a área do continente, ou a gente pode preservar a área do continente, mas distorcer a sua forma.
Então, esses são os três tipos, digamos assim, de projeções cartográficas das distorções que podem ocorrer na hora de criar. E não existe um mapa perfeito, tá? Como o mapa ele é um globo, né? É como se a gente pegasse o globo, né? Cortasse no meio e, né? Deixasse ele aberto, mais ou menos desta forma aqui. Não existe maneira de deixar 100% do que é. Não tem como fazer isso. Ok? Então sempre alguma parte vai ser distorcida. E aqui no caso a gente vai meio que por eliminação, ok? Então a letra A. Trata-se de uma projeção cilíndrica, ok, está correto, caracterizada por ser do tipo equivalente, que mantém a proporção das áreas dos continentes e em contrapartida sacrifica suas formas. A gente vê que aqui na verdade é totalmente ao contrário. Ele sacrifica as áreas dos continentes, né? Então é totalmente distorcido, totalmente irreal, podemos dizer assim, só que ele preserva as formas dos continentes. Porém, a gente sabe que isso não é verdade, e sim que é o contrário, ele preserva as formas e ele sacrifica as áreas dos continentes, né? Aí a letra B diz o seguinte: trata-se de uma projeção cilíndrica, correto, caracterizada por ser do tipo semelhante, que mantém a forma das áreas dos continentes e altera a proporção das áreas representadas. Isso é verdade, então a gente pode dizer que a letra certa é a B. A gente pode descartar a C para a gente ser um pouco mais rápido, e a D e a E, porque a B está totalmente certa. É uma projeção cilíndrica e ela é do tipo semelhante. O que é o tipo semelhante? Ela preserva as formas dos continentes, porém a área acaba sendo prejudicada. Então, ele altera a proporção das áreas representadas, ok? Então a gente pode dizer que a letra certa é a letra B, ok? Bom, espero que tenha gostado dessa explicação. Essa foi a explicação sobre a questão número 7 de projeções, sobre a projeção de Mercator. Dei um contexto sobre o Gerard Mercator. Nós falamos um pouco sobre a diferença entre esses dois tipos de projeção. Eu peguei uma projeção que é mais usada nos livros e uma projeção de Mercator e fiz uma comparação entre as duas. Nós podemos ver diferenças gritantes entre suas formas e suas áreas, ok? Então é isso, espero que tenha gostado da minha explicação e até a próxima. Agora a gente vai resolver a questão número 30. Ó, que é a seguinte: considere um mapa geográfico cuja escala é de 1 por 1 milhão e a distância em linha reta entre as duas cidades é de aproximadamente 7 centímetros. Assinale a alternativa que indica corretamente a distância real entre as duas cidades. Ó, então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai ter que descobrir vai ser a seguinte fórmula aqui, ó. 1 sobre a escala igual o Dzinho sobre o Dzão. O Dzinho é o quê? O Dzinho vai ser a escala no mapa, que vai ser 1 milhão. Então vai ficar o seguinte, ó, a gente vai ter que descobrir qual que é desses aqui, né? Deu uma bugada agora. Então vai ficar o seguinte, ó. 1 sobre a escala, que é 1 milhão. Aí, ó. Pronto. Igual o Dzinho, que vai ser 7 centímetros, por Dzão. A gente vai multiplicar cruzado. Vai ficar o seguinte, ó. Dzão igual 7 milhões. Só que, na questão, ele não vai ser 7 milhões porque ele quer em quilômetros. Ou seja, a gente tem os 7 milhões de centímetros aqui. A gente vai ter que transformar esses 7 milhões de centímetros em quilômetros. A gente vai só cortar 5 casas. A resposta tá aqui, ó. D igual 70 quilômetros. Sou o Henrique, da IA 21, e eu estou fazendo o trabalho sobre as perguntas, né? E a gente vai resolver agora uma questão sobre escala. Nós vamos resolver essa questão de escala, e eu vou ler aqui no caso, né? E um mapa de escala de 1 por 3 milhões, lembrando que aqui ele está dizendo que esse 1 centímetro tipo do mapa representa 3 milhões de centímetros na vida real, né? Quantos centímetros serão necessários para representar uma reta de 150 quilômetros reais, né? Assinale. Aí aqui a gente tem 5 alternativas. É sempre bom nessas questões você sempre anotar todos os seus dados aqui. Então aqui a gente tem a nossa escala, né?
aqui nós temos que ele quer que a gente transforme em centímetros, e aqui a gente tem os 150 quilômetros, né, para a gente representar numa reta, né, quantos centímetros, né, serão necessários para representar uma reta de 150 quilômetros. A primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar esses 3 milhões de centímetros em quilômetros. E para a gente fazer isso, existe uma regra muito básica. A gente tira 5 casas deste número aqui. Então a gente vai vir aqui, né? Vai pegar. Opa, deixa eu só colocar o ponto para a gente saber. A gente vai vir aqui e vai pegar 3 milhões. Opa, 3 milhões. E vai tirar 5 casas. Então a gente vai falar 1, 2, 3, 4, 5. A gente ficou com 30. Então, 3 milhões de centímetros é equivalente a 30 quilômetros, ok? E para a gente saber quantos, no caso, quantos centímetros equivale a 150 quilômetros, é só a gente adicionar 5 casas. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente vai ter 15, no caso, né, milhões de centímetros. É isso que equivale, né? 15 milhões de centímetros é 15 quilômetros, né? Ok. A gente já tem aqui 150 e aqui 150 quilômetros e 30 quilômetros. A gente vai fazer uma razão entre essas duas para a gente, né? Então aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo 150. Deixa eu fazer um pouquinho mais bonito, né? Opa. Eu estou fazendo 150 por 30, ok? Esse valor ele vai ser equivalente a 5, ok? Vamos tirar a prova real. 150 dividido por 30 é equivalente a 5, ok? Então, esse aqui seria o resultado em relação a centímetros. Se você não está convencido ainda, a gente vai fazer de uma outra forma. Qual que é essa outra forma, Henrique? A gente vai pegar o valor bruto em questões de centímetros. Já que ele quer saber uma reta de 150 km, a gente vai pegar o valor dos dois em centímetros. Então, a gente vai pegar o 100, né, e 50 km e vai transformar em centímetros. Então, é 150 km mais 1, 2, 3, 4, 5. A gente tem 15 milhões de centímetros e a gente vai pegar os 3 milhões de centímetros. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Pode perceber que a gente tem uma razão aqui, né? A gente tem uma fração aqui. Se a gente pegar, o 100, né? O 15 milhões de centímetros. Então, 1, né? 2, 3, 4, 5, né? Então, tudo certinho aqui. E dividir por 3 milhões, a gente vai dar o mesmo valor, que é o 5. Então, a resposta, né? Só mudar aqui a cor. A resposta é 5, ou seja, a resposta é a letra D, ok? Então, essa foi a questão de escalas. É bem facinho, escalas não é algo complicado, é só você pegar os valores, saber o que fazer, né? Fazer umas continhas aqui e você tem um valor aqui. Então, quantos centímetros serão necessários para representar uma reta de 150 km reais? É 5 centímetros. Então, são 5 centímetros no mapa, ok? Então é isso, espero que tenha gostado e até uma próxima. Até uma próxima aula, vídeo ou outra coisa.